Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos nesse começo de semana, última semana desse mês de maio, um mês muito especial, de muitas celebrações, em especial de referência à família. E nós concluiremos esta semana com uma programação especial na próxima sexta-feira à noite, voltada para a família, com o conferencista, pastor, escritor Hernandes Dias Lopes, aqui em nossa igreja, e você é nosso convidado. Mas quero aproveitar esse momento para desejar um feliz aniversário para os que hoje completam mais um ano de vida. A vocês um abraço todo carinhoso, acompanhado do desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que a paz de Deus marque o seu caminhar, que o cuidado de Deus se manifeste a cada dia. A todos o convite a dedicarmos os próximos instantes à palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Deus tem a nos falar, na expectativa de que isto ajude o seu dia e dirija o seu caminhar. Você é, portanto, nosso convidado a este momento de reflexão. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 15, nós encontramos a seguinte declaração: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Temos algumas vezes feito referência à campanha realizada pela Junta de Missões Nacionais com os 100 dias que impactarão o Brasil. E a Junta preparou um interessante livro de meditações para que diariamente pudéssemos abordar diferentes temas e refletir sobre diferentes motivos de atenção e de preocupação no que se refere à pátria brasileira, a boas reflexões bíblicas, a propostas de temas para a oração, todos eles voltados para a nação brasileira. No interessante estudo do sábado passado, o pastor Carlos César P.F. Novaes fala a respeito do problema da corrupção. É interessante o modo como ele aborda este assunto, fazendo uma referência ao processo histórico de formação do povo brasileiro e numa referência específica ao processo de colonização do Brasil, em que ele menciona, na verdade, nós fomos colonizados por pessoas cuja postura era muito mais de conquista do que de colonização propriamente. Havia o claro interesse na busca de bens para por motivação pessoal e individual. E de alguma forma esta é a mentalidade ainda presente em nossos dias. Temos muita dificuldade para entender que o público, aquilo que é voltado para todos, deveria ser prioridade para a nossa nação, mas a tendência natural é colocar o público em função do privado e os interesses pessoais acima dos interesses coletivos. Lamentavelmente, isto tem um desdobramento terrível no que se refere à corrupção, porque aí não apenas os interesses pessoais se sobrepõem aos interesses coletivos, mas a desonestidade, a falta de princípios e valores éticos e morais, traz uma destruição tremenda àquilo que é o bem público na nação brasileira. E sofremos, todos nós de certa forma sofremos, porque a nossa nação se vê extremamente prejudicada pelas atitudes daqueles que, motivados por esse espírito, acabam tirando do patrimônio público aquilo que deveria atender às necessidades coletivas, às necessidades de todos. É bem verdade que concentramos muitas vezes nossa atenção na área principalmente política, onde as denúncias de corrupção são muito mais presentes, são escandalosas e muitas vezes assustadoras. Embora, por vezes, o acúmulo de denúncias nos faça conviver com essa situação quase como se ela fosse natural. Eu espero que isso jamais aconteça, que jamais aceitemos esse tipo de postura como natural, como aceitável, como normal. Precisamos sim lutar contra a corrupção, contra os malefícios presentes na pátria brasileira. E esse é um dos aspectos mencionados pelo apóstolo Paulo no versículo que lemos, em que ele menciona que a nossa postura e a nossa atitude deve ser marcada pela irrepreensibilidade, pela inculpabilidade. Devemos ser, portanto, íntegros e corretos, de tal forma que a nossa postura se destaque, se sobressaia, já que estamos numa circunstância, numa situação de perversidade e de corrupção.
Ao tempo em que ele constata a situação na qual nos encontramos, ele propõe que a nossa atitude deve ser diferente. Porque um dos graves problemas, um dos mais sérios problemas decorrentes de um contexto de corrupção e de maldade é que nós somos induzidos a agir como a maioria. Nós somos induzidos a um comportamento que corresponde ao comportamento de todos. Começamos a ver determinadas atitudes, determinadas posturas como normais, como aceitáveis, como compreensíveis, a partir do simples argumento do todo mundo faz, todos fazem assim. E é por isso que já há algum tempo Rui Barbosa preconizava que haveria momentos quando o homem sentiria vergonha de ser honesto. E as pessoas ririam da honra. Algumas vezes temos a nítida sensação de que vivemos tempos assim, em que assumir uma postura de sinceridade, de honestidade, nos coloca quase contra a lógica, contra a maioria e contra a maré. No entanto, é esta a proposta da palavra de Deus. Não apenas por pieguice, não apenas por moralismo religioso, mas porque quando Deus nos ensina um modo de viver, e Ele o faz preocupado não apenas no bem-estar individual, mas no bem-estar da sociedade, Ele nos lembra que devemos assumir uma postura de honestidade, de correção, de sinceridade e de integridade, quaisquer que sejam as situações, quaisquer que sejam as circunstâncias. Que Deus nos ajude a mesmo na pátria brasileira, onde algumas vezes somos obrigados a conviver com desonestidade, injustiça e corrupção, a partir de cada um de nós assumir uma postura distinta desta predominante, porque há na pátria brasileira pessoas absolutamente confiáveis, honestas, corretas e coerentes. E não são tão poucas assim. Aliemo-nos a estes e vivamos de tal forma que a nossa vida reflita a honestidade e os valores éticos ensinados nas Escrituras. Isso será muito bom para nós individualmente, mas por extensão, para a nossa sociedade. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a assumir uma atitude de honestidade, coerência, justiça e correção. Ajuda-nos a dessa forma influenciar os nossos filhos e as novas gerações que se formam. Ajuda-nos a dessa forma influenciar a sociedade brasileira, resgatando valores que têm sido perdidos e abandonados com o tempo, proporcionando o bem da nossa sociedade. Ó Pai, colocamos em Tuas mãos, principalmente, os dirigentes e líderes, que esta seja também sua postura, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.